Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Késia e estou aqui hoje para conversar com vocês um assunto muito importante da saúde feminina, que muitas vezes ele é esquecido. A maioria das mulheres, às vezes, nunca nem ouviu falar ou já ouviu falar em algum momento da sua vida, mas esse assunto foi esquecido justamente por não ter sido abordado ou por ela nem lembrar mesmo da existência dele. Vamos conversar hoje sobre assoalho pélvico. Você já ouviu falar no assoalho pélvico? As duas palavras, quando a gente ouve rapidamente, parecem não fazer muito sentido, mas quando a gente para pensar no significado de cada palavra, em assoalho pélvico, a gente vê que a própria palavra, a própria junção das duas palavras, ela já explica um pouquinho do seu significado. O que é o assoalho? É um tipo de piso que serve de sustentação para algo que está edificado sobre ele, um prédio, um edifício, uma construção que está sobre aquele piso, E a pélvico vem de pelve, que é uma estrutura da região, no nosso corpo, que é formada por ossos, ligamentos, músculos e ficam localizados também alguns órgãos nessa região. Então isso já nos dá uma ideia do que é o assoalho pélvico. Nada mais é do que músculos e ligamentos, e a gente vai falar muito sobre os músculos, que estão localizados. Vou levantar um pouco para poder mostrar melhor. Nessa região aqui, entre esse osso, que é o pubis, eles passam aqui por dentro, por baixo e vêm até o cóccix. E eles formam uma espécie de rede, justamente passando aqui nessa região, do pubis até o cóccix, certo? E formam uma espécie de rede. Apoiados sobre estes músculos estão os órgãos pélvicos, que são o útero, a bexiga e o reto. Então esses órgãos, eles não estão flutuando na nossa cavidade corporal, eles estão apoiados sobre esses músculos que formam uma rede, como eu expliquei para vocês, e estão dando sustentação. Por isso o nome assoalho. Além de sustentar esses órgãos, esses que eu falei agora, esses músculos eles são perfurados por 3 canais, 3 orifícios, que a mulher tem, que é a uretra, por onde ocorre a eliminação da urina, a vagina, por onde ocorre a eliminação do fluxo menstrual, onde ocorre a passagem do bebê durante o parto e por onde ocorre também a relação sexual, e o ânus, por onde ocorre a eliminação das fezes, certo? Se esses músculos eles são perfurados por esses 3 canais, eles também vão atuar na função sexual e na continência, porque eles vão ser responsáveis por abrir e fechar, esses orifícios, como eu falei, por exemplo, a uretra e o ânus, e eles vão ser responsáveis por esse fechamento e abertura, ou seja, eles vão ajudar na continência, na hora de segurar o xixi, na hora de segurar as fezes. Então a gente já descobre também aí mais uma função muito importante desses músculos. Se eu já sei, que eles têm uma função importante na sustentação dos órgãos pélvicos, na continência, na função sexual, porque muitas vezes nós nem lembramos que eles existem, é muito fácil a gente perceber outros músculos do nosso corpo, como por exemplo o bíceps, o abdômen, o glúteo, porque são músculos que nós sentimos, a gente não vê o músculo, mas a gente sente. Numa prática de atividade física, em um esforço físico, por exemplo, se a gente faz uma caminhada muito longa, a gente chega com aquela dorzinha muscular na panturrilha, uma pessoa que faz muito abdominal na atividade física, sente aquele abdômen, ou até mesmo quando começam a vir algumas disfunções, por exemplo, uma dor no ombro, uma dor no joelho, e a pessoa procura o médico e caminha para fisioterapia. Uma das primeiras condutas após a parte da analgesia é justamente o fortalecimento dos músculos, que ajudam na função dessas articulações. E muitas vezes nós não lembramos da função e da existência desses músculos do assoalho pélvico justamente porque nós não sentimos ou não sabemos que são músculos que estão localizados nessa região e que estão responsáveis por esta função. Por isso é muito importante para nós mulheres conhecermos o nosso corpo, conhecermos um pouco assim de como funciona, onde estão localizadas algumas estruturas, porque conhecendo a gente vai poder perceber quando começarem a aparecerem algumas disfunções, quando a gente perceber que algo está funcionando fora do seu padrão de normalidade, quando o corpo começa a dar algum sinal de que tem algo errado, é importante para a gente perceber o sinal que o nosso corpo está dando e procurar ajuda para poder tratar da forma correta aquela disfunção ou anormalidade que está acontecendo. Como eu falei dos outros músculos, por exemplo, o bíceps, o glúteo, eles podem enfraquecer. O que é que pode gerar uma fraqueza muscular? Pode ser uma sobrecarga muscular, pode ser um funcionamento inadequado, A gente está fazendo uma atividade de forma inadequada. E a mesma coisa acontece com os músculos do assoalho pélvico.
Fisiologicamente, naturalmente, esses músculos do assoalho pélvico, né, que estão ali em forma de rede, sustentando aqueles órgãos, eles estão preparados para receber o aumento de pressão, qualquer aumento de pressão que acontece no abdômen. Qualquer esforço que a gente faz, esses músculos eles estão preparados para contrair, relaxar e poder suportar essa sobrecarga. Mas por uma sobrecarga, né, um excesso, pode acontecer que esses músculos venham a enfraquecer. E essa fraqueza muscular venha a causar disfunções, como por exemplo, disfunções sexuais, já que a gente já viu que ele é um músculo importante na função sexual, disfunções de incontinência, incontinência urinária, incontinência fecal, já que a gente viu, né, que eles têm uma função importante, já que eles são perfurados por aqueles 3 orifícios. Então, se eles estão fracos, eles não conseguem mais ter essa capacidade 100%, né, efetiva de contrair no momento certo. E também uma disfunção conhecida como prolapso de órgão pélvico, que a gente ouve falar muito, a bexiga desceu, né, a bexiga tá caída, como a gente costuma falar, que é justamente quando ele perde essa função de dar sustentação e aí ele não suporta o peso e aí vem a ocorrer o prolapso do órgão pélvico. Existem alguns fatores de risco para que a mulher apresente alguns sintomas, né, dessas disfunções, e principalmente da incontinência urinária, que é o que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre hoje, né, aqui nessa conversa. O que é incontinência urinária? Nada mais é do que a perda involuntária de urina. Ou seja, quando a mulher, sem desejo, sem vontade de ir ao banheiro fazer xixi, ela sem querer perde aquela urina. Existem 3 tipos de incontinência urinária. Pode ser incontinência urinária de esforço, que é quando a mulher faz um esforço, como por exemplo, carregar um peso, tossir, espirrar, e aí ela perde a urina sem querer, né? Ela chega a molhar a calcinha mesmo de xixi, porque ela perdeu aquela urina, não conseguiu conter a urina. Ou pode ser a incontinência urinária de urgência, que é quando dá aquele vontade súbito de ir no banheiro e antes mesmo que dê tempo de chegar ao banheiro, a mulher vinha perder o xixi, né? E a incontinência urinária mista, que é a junção das duas incontinências. A mulher ela vai ter sintomas de incontinência tanto de esforço quanto de urgência, certo? E quais são os fatores de risco principais para a incontinência urinária de esforço? Idade avançada, tabagismo, constipação intestinal, né, a prisão de ventre, mulheres que estão gestantes, mulheres que já tiveram vários números de parto. Então você quer, Ana Kézia, me dizer que é normal então, né, uma mulher gestante perder a urina durante a gestação, ou é normal a mulher quando chega em uma idade avançada perder a urina, já que ela já está ali com os músculos fracos? Não. Então, quando que é normal perder a urina? Nunca. É importante deixar claro aqui que a incontinência urinária, ela nunca é normal. A incontinência urinária, ela é uma disfunção que precisa ser tratada independentemente de em qual situação esteja ocorrendo, seja na mulher gestante, seja na mulher que já está idosa, seja na mulher que tem a constipação intestinal, né, a prisão de ventre. Então, perder xixi não é normal nunca. Embora algumas vezes a própria mídia tente normalizar isso na venda até de absorventes íntimos, próprios para a perda de xixi, né? Então não é normal. Às vezes a gente vê artistas falando na televisão que eu fui carregar um peso na academia, fez um levantamento de peso e perdeu xixi sem querer. Não é normal. É uma disfunção, certo? E essa perda de xixi durante esse esforço, por exemplo, já é um sinal do nosso corpo nos avisando que sim, já ocorreu ali uma lesão desses músculos, ou esses músculos eles já não estão mais na sua capacidade total, 100% de poder conter, né, de poder fazer a sua forma efetiva de continência, né, dos orifícios. Então tá havendo o escape de xixi de forma indesejada, resultando na incontinência urinária. Alguns fatores, alguns hábitos do nosso dia a dia, eles contribuem para a incontinência urinária. Isso não quer dizer que eles vão ser determinantes para o surgimento de algum tipo de incontinência, mas quer dizer que alguns hábitos no nosso dia a dia podem favorecer o surgimento, principalmente se praticados a longo prazo. Por exemplo, nós mulheres, nós costumamos achar que é natural
acordar durante a madrugada para poder fazer xixi. Muitas mulheres têm o hábito de acordar de madrugada para fazer xixi, mas não é normal. O nosso corpo ele foi preparado fisiologicamente para que a gente entre no sono e a gente consiga entrar até o sono profundo sem que haja interrupção. Nossos hormônios, o nosso corpo, ele já funciona preparado para isso. Se você interrompe o seu sono várias vezes à noite porque está com vontade de fazer xixi, é porque ou alguns hábitos eles já estão inadequados ou porque realmente já está acontecendo ali uma disfunção urinária, né, do sistema urinário que precisa ser tratado. Alguns hábitos ajudam, como por exemplo, evitar a ingestão de água até 2 horas antes de se deitar na cama para dormir e não beber água durante a madrugada, né? Não é bom beber água durante a madrugada justamente para que não tenha essa percepção de bexiga cheia e a gente queira ir ao banheiro. Evitar a cafeína. A cafeína é uma substância estimulante, então a gente precisa evitar tomar também a cafeína até determinado horário da noite, até 6 da noite é bom a gente evitar, ou pelo menos até 2 horas antes de dormir também. Existem alguns alimentos, principalmente, por exemplo, os alimentos cítricos, que eles são irritativos, eles estimulam a contração da bexiga, que é uma contração involuntária, certo? Da bexiga. Então a gente pode evitar alimentos como a laranja, o limão, frutas cítricas, o abacaxi, que estimulem, né, essa bexiga a querer eliminar a urina antes mesmo de estar completamente cheia. Então, principalmente se você já tem um sintoma urinário, é importante evitar, certo, esses tipos de alimentos.